E aí, galera, vamos falar da Grécia? Ó, a gente vai falar da civilização grega agora, vai ser o tema, então a gente vai ver arquitetura, pintura, escultura e o que é que vai envolver, quais são as mudanças que vão ocorrer de um período para outro. A gente vai perceber tudo isso com o material que eu vou apresentar a vocês. Tem no livro de vocês, mas aí eu estou aqui para trazer um outro material um pouco mais sucinto para a gente acompanhar sobre a civilização grega. Vamos lá? Então, gente, civilização grega, aqui na imagem a gente tem um Paternon, só para a gente se situar. Vejam, dos povos da antiguidade, os que apresentam a produção cultural livre foram os gregos. É verdade que, ao estabelecer relações com o Egito e o Oriente Próximo, os gregos sentiram grande admiração pela produção artística desse povo. Mas, se inicialmente eles imitaram os egípcios, com o tempo criaram uma arquitetura, escultura, pintura própria, movida aí por concepções muito diferentes da egípcias, que lá no Egito, quando a gente estudou, ele tudo direcionado pela religião, né? Aqui não, você vai ter sim um elemento religião, mas não vai ser o ponto central. Olha, observe aqui, gente, no Paternon, para a gente ter noção da dimensão do tamanho. Olha essas pessoas aqui, ó. Tem uma pessoa sentada e duas pessoas em pé. Olha a largura dessa coluna, né? Que é uma das coisas que eu vou estar tratando aqui, da dimensão do tamanho desses prédios. O que é que acontece na Grécia? Convicto que o ser humano ocupava um lugar especial no universo, os gregos não se submeteram à imposição de reis e sacerdotes. Para eles, o conhecimento expressado pela razão estava acima da crença em qualquer divindade. Então, eles tinham as crenças religiosas deles, mas não era o ponto central, como a gente viu lá no Egito. Então você tem aí a mitologia grega, os deuses como Zeus, Apolo, Atenas, mas eles não eram todo assim, direcionava tudo, né? Você tem a crença, mas você tem a arte aí como um ponto maior. Para a gente se localizar, onde é que fica a Grécia? Então aqui a gente tem o um mapa, Brasil, para vocês saberem onde é que a gente está. Aqui onde está a seta, o Sergipe, e aqui Europa, ó, Sergipe. A Grécia é aqui, gente. Esse lugarzinho aqui onde está a setinha do mouse. Deixa eu botar a setinha do mouse aqui. E tem as ilhas, ok? Deixa eu botar o apontador para ali. Aqui, ó. Aqui fica a Grécia. Então ali a gente tem a Grécia. Civilização grega, já puxei algumas coisas, tá aí mais algumas. Península Balcânica, condições geográficas, relevo acidentado, montanhoso, pouco fértil, isolado, vários grupos humanos locais, dificultando a comunicação e favorecendo a formação política predominante. Polis. A costa litorânea, muito recortada com bons portos, favorecendo a navegação e o comércio. Os gregos vão chegar lá no Egito. Então aqui a gente tem a Grécia, aqui Grécia, Macedônia, aí tem as regiões, as polis, tá aqui Grécia, Peloponeso, Cretas, que vai estudar um dos artistas que vem para cá. Aqui a gente tem ó, Roma, Itália, por aqui, para a gente se localizar. Roma, Itália fica aqui. Aqui embaixo fica o Egito, Alexandria, Egito. Por aqui fica Bizantino, que aqui tem Bizantino, hoje é Istambul, né? Aqui a gente tem Istambul, Constantinopla, que já foi Constantinopla e passou por essas mudanças todas. Temos os períodos para a gente localizar. Então temos aí ó, arcaico, clássico e helenístico. E mais dois que a gente traz aqui, o pré-homérico e homérico. A gente se concentra no arcaico, no clássico e no helenístico. Formação da polis, auge da polis e a Grécia viria a ser dominada por Roma aqui no período helenístico. Decadência da polis e domínio da Macedônia, que é quando Roma domina, começa a expandir seu império. Aqui, deixa eu subir um pouquinho, para a gente entender a trajetória. Pré-homérico, homérico, esses dois aqui a gente não vai estudar. Aí começa aqui, polis, colonização, auge, guerra médica, guerra do Peloponeso. Aqui é a guerra que vai acontecer entre espartanos e atenienses.
e o período helenístico, e cada um desses vai estar refletindo aí a arte de um modo diferente. Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se à razão e à inteligência. A arte grega é focada na busca do prazer pelo homem, contemplando a natureza. O artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Então, aqui o homem ele começa a ter um olhar mais carinhoso, diferenciado, não mais voltado lá para a questão religiosa. Ao contrário do que era praticado nas civilizações da antiguidade oriental, os gregos buscavam um antropocentrismo, o homem no centro do universo, ou seja, todas as respostas são buscadas no homem e não na fé. Busca a perfeição, criando aí uma arte de elaboração intelectual e que predominam ritmo, equilíbrio e harmonia ideal, ou seja, eles vão criar a beleza idealizada. São as principais características da arte grega: racionalismo, valorização do belo, do corpo humano e também de cenas da mitologia grega. Aqui são algumas moedas, alguns alto-relevos. A arquitetura. Então, na arquitetura, galera, as edificações que despertaram maior interesse são os templos. Os templos ele tem muitas colunas, isso aí vai mudar no decorrer da história da arte, por conta de outras influências. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico e a entrada do fundo, são praticamente iguais. O templo era construído aí sobre uma base de 3 degraus, formado elevados, estilo bata, e sobre eles é erguidas as colunas. A coluna sustenta um entablamento lá horizontal, formando aí por 3 partes: arquitrave, friso e corniche. A gente vai visualizar tudo isso. E aqui, gente, a gente tem os períodos, os estilos que vão aparecer na arquitetura grega. Deixa eu vir para o lado de cá. Na arquitetura grega. Então, vai ser dórico, que é mais simples, esse aqui, onde você vai perceber até no Parthenon. O jônico, que já vai ter essas linhas em espirais. E o Corinthians aqui, que vai ser mais decorado, vai ter mais liberdade na forma da decoração, porque ele vai ter essas flores, tal, essas florezinhas aqui. Esses aí são os períodos, os estilos arquitetônicos que vão surgir. A ordem dórica era simples e maciça, o fuste da coluna era um monólito e grosso, o capital era uma almofada de pedra. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, um desenho esquematizando como é que vai funcionar. O que vai definir a construção é isso aqui, o capitel, onde você tem um capitel simples. Aqui mais um templo, aqui ó, o exemplo. Simetria, se a gente dividir ao meio aqui, ó, 3 colunas para esse lado, 3 colunas para o outro, e vai ser igualmente lá no fundo. Mais um templo, para a gente ter noção do tamanho, ó, as pessoas aqui no canto. Ah, gente, professor, então nesses templos eles faziam os rituais? Não, esses templos aí eram somente para proteger a escultura dos deuses. Os rituais aconteciam do lado de fora. Aqui é o Parthenon, a imagem que eu já mostrei a vocês. Pessoas aqui, né, para a gente ter noção da dimensão. Aqui é uma réplica, uma cópia, né, do Parthenon que foi feito nos Estados Unidos, que eles usaram muito da base da arte grega, né, o modo de fazer grego. A ordem jônica representava a graça e o feminino, aqui o finita. A coluna apresentava fuste mais delgado e não se firmava diretamente sobre o estilóbato, mas sobre uma base decorada, que é isso aqui, ó, a questão da base decorada. E o capitel era formado em 2 espirais, e aqui o capitel. A questão da decoração, você tem aí as linhas em espirais. O templo de Atena, Níquel, olha aqui. Aqui a ordem jônica e aqui já elementos, a presença de elementos decorativos, né? Escultório. E os templos, gente, sempre ficavam no alto. Eles buscavam fazer no alto. Mas aqui, para a gente perceber, aí a questão de você ia subindo mesmo. Os cariátides, colunas jônicas diferenciadas, então aqui eles colocam o jônico, mas transformando as esculturas, as colunas em esculturas. A ordem coríntia,
O capitel era formado com folhas de acanto e 4 espirais simétricas, muito usado no lugar do capitel jônico, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem, sugerem aí luxo e ostentação. Então, você tem as linhas aqui, as espirais e as folhas de acanto. Olha aqui, gente, os exemplos. Isso aqui é no contemporâneo. Esses exemplos aqui estão todos feitos no contemporâneo. Frontão, isso aqui, eu quero que vocês tenham isso em mente, porque lá na frente a gente vai rever essa questão do frontão, mas ele cheio de curvas, que é característico de outro movimento que a gente até já estudou no nono ano, que é o barroco. Então, esse frontão triangular, ele é o que caracteriza a questão do clássico, o clássico grego, né? E isso aí vai ser referência para várias esculturas, várias construções na frente. Um frontão é um conjunto arquitetônico de forma triangular que decora normalmente o topo da fachada principal de um edifício, sendo constituído aí por duas partes essenciais: a cimalha, base. Então aqui a gente tem a parte da cimalha, que é a base, e as empenas, aqui os dois lados que fecham o triângulo. E aqui, como vocês podem ver, eles comumente decoravam, faziam decorações, traziam deuses, batalhas e outros elementos. Aqui, ó, decorações e como é que eles faziam, as pedras de mármore de Carrara. Olha isso aqui, gente, que impressionante, né? As esculturas, aqui a gente chega em outro estágio, veja, a estatuária grega representa os mais altos padrões atingidos pelo homem. Na escultura, o antropomorfismo, esculturas de formas humanas, foi insuperável. As estátuas adquiriram, além do equilíbrio, a fixação das formas e o movimento. Porque o que acontece? Vamos revelar. A gente estudou o Egito. No Egito, eles produziam essas esculturas. Com o passar do tempo, os gregos, e eles eram navegadores, tinham mercado, eles começaram a invadir o Egito. E nessa invasão eles começaram a observar, a aprender como os egípcios lidavam com a arte. E eles começaram a absorver essa arte, só que, como os egípcios seguiam regras, tinha todo um modo de fazer, os gregos, eles tinham, por outro lado, um outro pensamento. A gente não tinha mais a religião aqui como direcionamento de tudo. Então, eles tiveram mais liberdade e, assim, eles começaram a superar todas essas características que eles absorveram dos egípcios. Característica aí: antropomorfismo, representação das formas humanas; antropocentrismo, valorização do homem nas artes; equilíbrio nas formas e sensação de movimento. Então, o período arcaico, que é o período que vai mais se assemelhar lá à escultura egípcia, a gente tem até no livro de vocês aí, na página 31, a figura do Kouros, que é a imagem de um jovem, e era todo mundo querendo copiar esse Kouros, né? A ideia é que todo mundo aprendesse a fazer com Kouros. Eles faziam de mármore, aí depois eles vão passar a produzir as esculturas em bronze. Aí daqui a pouco a gente chega lá. No período arcaico, os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras de homens. Primeiramente, aparecem esculturas simétricas, com os pés bastante rígidos, em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamada de couros, como a gente vai visualizar. Aqui, no período clássico, já vai ter uma pequena mudança, as esculturas já vão ganhar um pouco de movimento. E outra forma, no couros eles estavam com os dois pés no chão, os braços esticados. Aí aqui no período clássico já vem essas mudanças. No período clássico, passou a procurar movimentos nas estátuas. Para isso, se começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo aí fixar o movimento sem se quebrar. Ou seja, esse movimento aqui dessa escultura, na verdade, aqui é uma cópia romana da escultura. O original, eu acredito, foi feito em bronze, porque aí com o bronze eles conseguiam dar esse movimento. Surgiu no feminino, pois no período arcaico as figuras de mulheres eram esculpidas sempre vestidas. Miron, que é o autor dessa escultura aqui, autor do Discóbulo. Lembrando que aqui é uma cópia romana. E daqui a pouco a gente vai estudar uns romanos, sabe? Lísibo representava aí os homens tal como se veem e não como são, verdadeiros retratos. Foi Lísipo que introduziu a proporção ideal do corpo humano com a medida que
de 8 cabeças. Então, se você dividir o corpo aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabeças, que era a proporção que eles usavam, e ainda hoje ela é utilizada para fazer os personagens de heróis, tipo os personagens de história em quadrinhos, né? Tipo Superman, Batman, é, Homem de Ferro, Pantera Negra, todos eles vão trazer essa proporção aí de 8 cabeças na sua estrutura. Um exemplo aqui de alto relevo. Dionísio, período helenístico. Gente, aqui no período helenístico vai ter uma grande mudança, que é a escultura sendo feita em grupos. Você não tem mais só uma escultura. Ela vai vir em grupos ou em cenas, como vocês estão vendo aí. Dionísio e um leão, né? Além disso, além dessa questão dos grupos, ele vai trazer outra ideia para essas esculturas, que é a questão de trazer sentimentos. Eles vão esculpir a exemplo do sentimento. Como seria o amor de uma escultura? E assim ele vai e representa o amor, a velocidade, o tempo. Eles vão trazer tipo essas ideias. É, também conhecida a Grécia Romana, escultura dórica, existe postura estática, tendência de curvas, que deixa postura não. Vou botar aqui para uma coisa, não estou achando a parte que eu tenho colocado aqui para falar para vocês. Vamos lá. Período helenístico, podemos observar aí o crescente naturalismo. Os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento. O grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudesse ser observado. Então, ainda trazendo o ideal, o padrão de beleza. Aqui a gente tem a figura do Laocontes. Observem aí como tem o Laocontes salvando seu filho das cobras. Se não me engano, são duas cobras que aparecem aí. E ele nessa luta de salvar seus filhos. Olha a representação toda, né? Aqui a ideia é a representação toda. Você não tem somente uma escultura. Você tem três, mais a cobra que envolve todos eles. Praxiteles, celebrado pela graça das suas esculturas, pela languidade pose em S, como vocês estão vendo aí. Hermes com Dionísio. Foi o primeiro artista que esculpiu o nu feminino. Essa dobra aqui das pernas, gente, o contraposto, causa a flexibilidade e a ideia de movimento na escultura. Então, aqui como ele diz, ó, o S, né? A languidade pose em S. Começa aqui, vem para cá e o pé se apoia aqui, ó. Ele vai causar essa sensação de leveza na escultura. Ele vai quebrar. Mais uma. A pintura. A pintura grega encontra-se na arte da cerâmica. Inicialmente ela era vista como decoração, até que ela passa por um processo de mudança e evolução, e aí eles vão fazer os vasos mais, passa a ser feito também como uma forma de decoração, né? Mas eles eram utilitários. Os vasos gregos, também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. As pinturas do vaso representavam pessoas em suas atividades diárias, ou seja, cenas do cotidiano, e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Ezequias. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Ou seja, eles não eram só um objeto decorativo, eles eram utilizados. Aí, por isso, sua forma correspondia a uma função para que era destinado, até que ela vai passar por um processo e vamos começar a utilizar os vasos como elemento decorativo, sim. Aí os tipos de cerâmicas. Temos a ânfora, vasilha em forma de coração com um gargalo largo ornado com duas asas, como vocês estão vendo aí. A hidra,
tinha 3 asas, uma vertical para segurar, 3 asas, uma vertical para segurar, enquanto corria a água e 2 para levantar. A crátera tinha aí a boca muito larga, com um corpo em forma de sino invertido, servia para misturar água com vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro. E aqui observa o que eles representam. Eles têm representações aqui nas figuras. E tem contando aí cenas da mitologia, cenas do cotidiano. Aqui provavelmente estão jogando algum jogo de tabuleiro, né? A pintura grega se divide em 3 grupos. Né? Figura 1. Grupo 1, figuras negras sobre o fundo vermelho, como vocês estão vendo. E representando aqui cenas provavelmente de caça. Você tem aqui um javali, pessoas caçando, pessoas andando de biga. Eu acho que é esse o nome. Que é tipo uma carruagem, assim. Cenas do cotidiano mesmo, batalha. Figuras negras e o fundo vermelho. Mais uma. Figuras vermelhas sobre o fundo negro. Então aqui a gente já tem uma outra ideia. Isso aqui já vai ser uma grande mudança com Euxemias. Deixa eu só... Eusemias. Com Eutímides. Introduziu uma grande mudança na arte de pintar vasos, inverteu o esquema de cores, deixando as figuras a cor natural do barro e pintando o fundo de negro. Teve assim o início das figuras em vermelho e fundo negro. As figuras vermelhas. Representação de um banquete pintando em um vaso. Atletas, né, que eles tinham os Jogos Olímpicos, começa aqui. Olha aqui, mais cenas. Figura vermelha sobre o fundo branco. Essa daqui, gente, quase não aparece no livro. No livro quase não aparece mesmo, mas existe, como vocês podem ver. E é interessante que aí já vai provavelmente já uma outra região que começou a trabalhar a cerâmica grega dessa forma. Trazendo o fundo branco, aí já é um outro barro, isso aí já é um outro tratamento do barro para chegar a isso. Representação de Zeus, criando aí Filipina, por Fídias, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Deixa eu voltar para mim. E só para finalizar, gente, aqui na arquitetura, nesse material eu não coloquei, mas a gente tem também o surgimento aí do teatro grego, que vai ter como Tespes, em comemoração ao deus Dionísio, na qual já até contei a história para vocês. Olha, a galera tava lá na balada, tum, tum, tum. Aí chegou esse cara numa carroça rebaixada, vocês lembram dessa história? Aí ele vai, sai da carroça, veste uma roupa, chega lá no meio do pessoal e diz: Eu sou Dionísio, o deus do vinho. E assim, alguns historiadores dizem que começou o teatro grego, tá? Que a ideia de teatro vai surgir um pouco mais lá atrás, que a gente já conversou sobre isso. Aqui, então, o TESP começa o teatro grego, a gente tem um teatro de Epidaurus, que é um teatro que eles faziam em encostas e tem uma considerada a melhor acústica, cabia aí na época 14 mil pessoas no espetáculo. Imagine para dar conta em 14 mil pessoas ouvir você falando, né? E o teatro o teatro de Epidaurus, ele tinha considerado uma acústica perfeita e eles usavam alguns elementos para melhorar um pouco essa questão da acústica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, gente, nossa aula fica por aqui. Peguem o livro, deem uma lida. Na próxima aula eu vou deixar um material, alguns vídeos para vocês assistirem sobre a Grécia. Aí vocês assistem, vou pedir que vocês façam as anotações. Eu vou colocar lá tudo certinho. E depois a gente começa a arte românica. Roma, quer dizer, a arte da civilização romana, a arte em Roma, né? Gente, um beijo, fiquem em casa, lavem as mãos, ó, se protejam, tá? Até a próxima aula, até daqui a pouco, na verdade, quando vocês assistirem, que a gente tem uns fóruns para conversar. Beijão!